Senhor, que está aqui, Senhor, na responsabilidade de trazer a Tua palavra. Ó Deus, nós abrimos o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra. Deus, eu te peço, Senhor, no momento da ministração da Tua palavra, que o Senhor possa derramar sobre o Teu Filho, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, as Tuas bênçãos, meu Senhor. E usa, Pai, para a glória do Teu nome. Coopera com Teu Filho, Senhor, com sinais e prodígios, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, podeis tomar o vosso assento. Em nome de Jesus, agradecemos a Deus por mais um domingo na presença de Deus. O Senhor nos ter dado a graça de nos trazer até a sua casa e adorá-lo. Quero primeiro parabenizar a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, embora eu não concorde muito com essas coisas. Eu acho que criam dias para tentar tapar o que deve ser feito todos os dias. A mulher não precisa de um dia para ser importante, ela é importante porque Deus a fez importante. Então, independente de um dia para reconhecimento disso ou não, um país em que mulheres morrem a cada 3 minutos, se eu não me engano, mas que Deus possa abençoar todas as mulheres, em nome de Jesus. Parabéns por esse dia que deram para vocês, para tentar tapear de alguma injustiça. Queria também parabenizar, como disse a pastora Roberta, os irmãos que se formaram no curso médio de teologia na IERC, igreja que nós confiamos em entregar os nossos membros a estudarem lá. Fomos muito bem recebidos, honrados pelo pastor Anselmo, pelo pastor Alcemar, que é o presidente, foi uma bênção. Então, que Deus abençoe e que vocês agora possam dar frutos, né? Pastor Anderson precisa de muita ajuda na escola bíblica dominical. O evangelismo precisa de pessoas que conhecem de Bíblia para nos ajudar. E nós estamos, daqui a pouco, botando para frente o nosso projeto de evangelismo. Quero também parabenizar as irmãs e os irmãos, todo o ministério de crianças que ontem passaram o dia inteiro aqui se dedicando, semeando coisas importantes e bíblicas na vida dos nossos filhos. Não foi o melhor que alguém possa ter visto, mas foi aquilo que a gente pôde fazer e Deus recebeu, com certeza isso para nós é o mais importante. Agradecer a Deus pela vida da Zana e do João, que eu acho que foram eles que fizeram esses enfeites hoje, não foi? Foi então o irmão Juan, não é para você, tá? O Juan e a Tamires, que Deus abençoe em nome de Jesus, e os irmãos que doaram a flor também. Foi a Sandra que doou as flores, sobrou, né? Mas parabenizar o João, a Zana, a Tamires, a outra irmã que eu esqueci o nome dela, que é de outra igreja, veio para cá ajudar para decorar a formatura dos nossos irmãos lá na IER, que foi tudo muito bonito. Os jovens dessa igreja estão presentes. Eu queria que eles ficassem em pé de Bíblia na mão. Mostrasse a Bíblia para a igreja, não é para mim não, para a igreja que vocês têm Bíblia. Eu quero que todo mundo tenha Bíblia, não é, Tiago? Cadê a sua? Os adolescentes também estão aí, de Bíblia, por gentileza, fique de pé os adolescentes. A partir de agora eu quero que a igreja me ajude a tomar conta deles. Que eles sejam um exemplo para quem é mais velho e anda sem Bíblia. E que vocês, com Bíblia, possam ter a autoridade de cobrá-los. Você é crente, o pastor pediu que você andasse de Bíblia. Amém? A partir de hoje, todos os crentes, membros desta casa, devem andar de Bíblia na mão. Ah, mas eu tenho no tablet, no telefone. Não me interessa, eu também tenho, mas ando com um livrão pesado. Então, é uma das nossas características, enquanto nós não amarmos a palavra de Deus, de fato e de verdade, não só o livro, mas aplicando ela na vida, o mundo não vai mudar. Amém? Podeis tomar o assento. Muito obrigado, jovens e adolescentes. Os que não levantaram Bíblia, tome vergonha na cara e compre uma. Dá para dividir em 12 vezes. É só evitar de comprar McDonald's toda semana e investir naquilo que é eficaz.
Eu estou preparando um estudo, preste atenção em mim, não é intervalo, eu já estou no altar pregando, então a igreja não pode nem estar se movimentando. Veio um coreano aí, botou na internet um negócio aí que está todo mundo assombrado, meteu a marreta na igreja do Brasil com razão, uma vergonha para um país cristão como o nosso, aprendendo da Coreia do Sul, que é um país idólatra e quase nada de cristãos. O cara veio para cá e meteu a marreta. E não é de se espantar, porque Deus tem falado. O pastor antes botou um comentário na publicação desse pastor, muito verdadeiro. Deus tem falado aqui. Deus tem falado com voz profética aqui, Deus tem chamado a atenção, Deus tem falado tudo isso. Então não me espante que alguém de fora venha, porque quando a gente não ouve de casa, tem que passar vergonha ouvindo quem é de fora. Eu estou preparando um estudo a respeito do nosso linguajar de símbolos e palavras que a gente fala sem saber o que é por causa do modismo. E às vezes estamos proclamando maldições, às vezes nós estamos atraindo presenças malignas e não sabemos, porque o crente anda conforme anda a moda. Mas nós temos um linguajar próprio, e o nosso linguajar próprio está aqui. Os cristãos que nos antecederam, os que começaram, eles eram reconhecidos porque eles pareciam com Jesus. Pedro quase morre, porque olharam para ele e disseram que ele se parecia. Ele tinha um jeitão de Jesus. E a gente facilmente pega o jeito de tantas pessoas que não edifica a gente em nada. Eu estava falando disso sobre o poder da influência, né? Como a gente é facilmente influenciável pelo que não presta. Você bota 10 pessoas de caráter e uma sem caráter, as pessoas vão imitar que não tem. A facilidade é maior. E nós devemos imitar aquilo que é bom. Aplicar na nossa vida pessoas que têm exemplo de vida para dar. Mas a gente tem uma facilidade. É importante a gente vigiar como cristãos, como crentes. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção da igreja, me perdoe os visitantes, mas nós estamos num culto de domingo. E o culto de domingo é o culto em que o pastor da igreja sempre fala com seus filhos. E na posição de profeta, pastor e pai, de alguém que vai dar conta da alma de vocês, eu preciso de vez em quando afiar a espada e largar o aço. Amém? Eu sei que as ovelhas aceitam, os bodes é que pulam. Em questão de roupa, essa igreja é conhecida como uma igreja que não tem doutrina. Eu discordo porque doutrina para mim é aquilo que está na palavra. Diferente de costumes e de usos. Então, eu sou contra a proibições. Membros desta igreja não podem mais isso. Então, eles estão não fazendo porque foram proibidos. Não é uma coisa que eles vivem. Eu sou contra esse tipo de regime. Eu sou a favor de que a gente ensine, a pessoa receba o ensino e aplique na vida. Não quer aplicar na vida, o problema é seu, foi aplicado o ensino da verdade. Dizem que nós não temos doutrina porque nós não proibimos certos tipos de vestuário. Não vou proibir porque, primeiro, não são filhas minhas de sangue, nem são minhas mulheres, nem são meus filhos de sangue, e eu vou até onde a autoridade eclesiástica me permite, que é orientar, disciplinar, e disciplinar não é castigar, é fazer, tornar a ser discípulo. Existem roupas que são apropriadas para a gente ir para a praia, não para o culto. Existem roupas que são apropriadas para a gente ir para o shopping, não para o culto. Existem roupas que são apropriadas para se apresentar diante de uma autoridade pública, não na praia. Então eu queria chamar a atenção dessa igreja à coerência. Eu estou me sentindo obrigado a colocar um tablado de frente, como tem aquelas igrejas católicas antigas, porque se nós sentarmos de frente aqui, a gente pode enxergar calcinhas do altar. Porque as saias e vestidos são curtos, são roupas para shopping e praia, não para a igreja. Então, quando eu venho para a igreja, eu já saio cultuando a Deus de casa. Eu vou me encontrar com Deus. Eu não estou indo para a praia. Eu não estou indo nem falar com o juiz que eu deveria me portar de forma ataviada. Eu estou indo adorar
ao Deus que fez todas as coisas, o céu e a terra. Diácono Eduardo e os obreiros estão lá. Eu não quero ninguém na cantina, só alguém que atenda para servir água. Todo mundo para dentro de casa, porque hoje não está muito calor. Uma das coisas que esse pastor americano meteu o sarrafo foi a movimentação no culto. Começou o culto, começou a palavra, aí dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água, dá vontade de ir na cantina, dá um monte de vontade. Como se a presença de Deus fosse secundária, não primazia na nossa vida. Ele diz, inclusive, que o culto na Índia dura 5 horas e ninguém se movimenta como no Brasil. É sono. Eu vou proibir os crentes aqui de tomar calmante, só mandar eles vir para o culto, porque eles dormem no culto, que é uma benção. Passa a noite inteira, sentar no WhatsApp, Facebook, 4, 5 horas da manhã, estão lá. Mas no culto dorme, que é uma beleza. O que foi a palavra? Não sei, estava com sono, estava tão cansado. Cuidado que o bicho canta canção de ninar na hora da palavra. Eu já disse. A palavra é de marreta para te consertar, ele começa. E você nina nos braços e baba no ombro do cão. Fica em pé. Está dormindo demais? Fica em pé. Vai lá para aquele cantinho e fica em pé. Eu já sei que você está com sono e quer, mas quer a palavra. Amém? O que mais que eu ia falar? Bati na roupa, bati nos movimentos, bati na falta de Bíblia. As palavras, não é? Tem crente que xinga palavrões, você acredita nisso? Xinga. A boca que sai glória a Deus no culto, em casa só Jesus é que sabe. E o Satanás que está lá batendo palma, vendo sair da tua boca palavras que edificam a alma. Crentes que falam palavrão. Crentes que amaldiçoam. Filhos, maridos, esposas, irmãos. Eu separei só uma ou duas palavras para você se ligar e não falar mais. Diga, a partir de hoje, eu não falo mais isso. Diga, eu não posso mais falar palavrão. Porque eu sou crente. Já não devia, mas agora veja se você toma vergonha. Uma palavra muito usada no meio dos jovens, que é uma gíria no Rio de Janeiro. Caô. Tu vai falar alguma coisa e caô. Aí tu diz um negócio, quando ele se espanta, é o ponto de exclamação do carioca. Caô. Sabe o que significa caô? Uma saudação a Xangô. No candomblé ele é saudado com caô, caô. Sabia disso? Então larga de falar caô. Quando você fala caô, você está invocando Xangô, que é um demônio. É um orixá. Para nós da Bíblia, que cremos na Bíblia, é demônio, Satanás, capirota. Mas Xangô nem sei quem é. O Oxalá é Jesus, não é não. Jesus é Jesus. E Yeshua, o nome dele em hebraico. Com a língua para fora, que o pessoal do rock bota a moda com a língua para fora, os crentes estão tirando foto com a língua para fora. De Bíblia não tira, mas com a língua para fora tira. Um tipo de saudação pagã e demoníaca também. Assim. Eles vão tentar disfarçar dizendo que isso aqui é paz e amor, que isso aqui é demônio. É uma saudação demoníaca, satanista ao diabo. Tanto assim como assim. Crente saúda com a paz do Senhor. A Bíblia diz que quando nós levantamos as nossas mãos é autoridade, é para louvar a Deus. Então, de mãos erguidas a gente sauda, apertando a mão do irmão, dando um abraço. Nós não podemos fingir que essas coisas é caretice. Nós não somos daqui. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Precisa haver uma diferença. E isso é coerência, eu não posso proibir. Isso deve ser coerência na vida do crente. Tudo que os outros fazem a gente acha bonito e imita.
Ninguém quer imitar a gente. Batismo no Espírito Santo é uma coisa, daqui a uns dias vai entrar em extinção. O IBAMA vai ter que proteger quem quer batismo com o Espírito Santo. Porque as pessoas já têm vergonha de falar em língua, têm vergonha de tremer. Tem uns que tremem na carne, fingem que tem poder, enfim. Mas tem uns que já reprimem o Espírito porque tem vergonha. Na sala de aula, eles não dão a paz do Senhor, se tem um outro crente. E aí, qual é? Ele dá a paz de Xangô, mas a de Jesus não dá. É tempo da igreja despertar e mostrar a sua identidade. Isso não é caretice, não. Isso é mudança de vida, propósito de vida. Amém? No decorrer dos cultos, eu vou trazendo algumas palavras. Tem uma música agora de um grupo baiano, eu não sei exatamente qual é o nome, que eu não me ligo muito nisso, mas é uma música que diz... Oiá, 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 eu aqui, oiá, 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 eu aqui. Já ouviram? Oiá, 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 eu aqui, oiá, 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 eu aqui. É uma banda dessa, esse chiclete com banana, que eu nunca vi ninguém comer chiclete com banana. É uma banda dessa daí da Bahia. Cantando, a impressão que nós temos é que a pessoa que está cantando está dizendo assim, olha, como diz no Nordeste, olha, né? Olha lá, olha cá, olha eu aqui. Tipo, chamando a atenção para você. Você já leu a letra? A escrita é O-Y-A, olha. Oiá, dentro da Umbanda e do Candomblé, na língua iorubá, é uma saudação, uma invocação a Iemanjá. Oiá, oiá. A gente fica perplexo, né? Mas é verdade. Então para de ouvir muita música baiana e ouve mais louvor. Ratimbum. Ratimbum é um tipo de linguajar da bruxaria. Que é um tipo de invocação mesmo do inferno, da força das trevas. Ratimbum. E eles diziam também ao contrário disso. Uma outra coisa é o danado. Ô menino danado. Não falamos? Danado dentro do nosso próprio dicionário em português. Dentro de tantas coisas, um menino peralta, um menino isso, um menino aquilo, o final vai dizer assim, condenado ao inferno. Danado também quer dizer uma pessoa condenada ao inferno. Vamos prestar atenção, porque a nossa boca tem poder de abençoar e de... Nada a ver, pastor. Então o problema é seu, não precisa se aplicar na sua vida. Se você acha que não tem nada a ver, continua. Oiá, oiá, continua caô, caô, e continua danado, danado, e ratimbu. O problema é seu. Foi avisado, tá. O de moleque já é uma outra coisa, depois a gente conversa sobre isso, precisa de um estudo muito para que se entenda. Associar o moleque a Moloque, as duas palavras não tem nada a ver uma com a outra, mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Seu filho não é um moleque. Moleque também vem da língua iorubá, que quer dizer o menino peralto, o menino perverso, o menino que só faz traquinagem, uma coisa. Teu filho não é isso. Chama teu filho de bênção, de santo. Amém? Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas, Jesus Cristo segundo narrou Lucas capítulo 3. Fica prestando atenção, depois eu peço. Não dá para vender, não? Melhor vender. Aqui vende tudo. Quem achou, diga amém. Tem gente que só trouxe Bíblia porque o pastor mandou, não sabe nem onde é que fica Lucas. Ajuda esse seminarista. Ou melhor agora, teólogo. Preste atenção no texto, que o eterno nosso Deus nos abra as janelas da revelação e possa nos falar aquilo que Ele quer. E que a gente possa aplicar na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. No 15º ano
do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, ou seja, tetrarca quer dizer governador da quarta parte de uma província. Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança da Jordânia, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Verso 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saía para serem batizados: raça de víboras, quem vos conduziu a fugir da ira vindoura? Produzes, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai-vos com os vossos soldos, ou com o pagamento pelo serviço que vocês estão prestando. Diga amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, não é muita novidade para nós aquilo que a Bíblia já nos disse: os dias são maus. Nós estamos vivendo um período muito complicado da igreja. Nós estamos vivendo o princípio das dores, o início daquilo que já está predito há muitos milhares de anos. Os nossos olhos já conseguem contemplar sinais, acontecimentos que estão apontando para um outro grande acontecimento perto de acontecer. E é sobre isso que o Espírito de Deus tem inflamado a minha alma para falar nesses últimos dias, nesses últimos sermões. Que o Espírito Santo consiga nos conduzir por onde Ele quer esta noite, para que a gente possa tirar alguma coisa de aprendizado desse texto. E as profundidades da Sagrada Escritura é tão grande que às vezes eu acredito que o Espírito Santo tenha dificuldade pelo instrumento que às vezes
Ele decidiu usar e hoje, nessa noite, eu com todas as minhas limitações. Eu peço aos irmãos que prestem atenção, porque a palavra de Deus é a mais importante nesse momento. O calor incomoda, mas não é mais importante do que o que nós vamos ouvir. O barulho, às vezes, de alguém que está desinteressado é menos importante do que aquilo que nós queremos ouvir. As crianças pequenas se movimentando e falando não atrapalha ninguém. O que atrapalha é adulto tentar consertar isso que não tem conserto. Se fosse você também faria a mesma coisa, porque a criança não entende, nós entendemos a criança. O que atrapalha, às vezes, é o adulto tentando consertar o que a criança está fazendo. Aí chama a atenção de todo mundo. Então, deixa eles à vontade. Amém? Eles querem correr, brincar, falar, deixa eles. O que me atrapalha é o adulto tentar corrigir. É ir buscar, é falar, cala a boca, é psiu, atrapalha mais do que a criança. Deixa eles. Preste atenção na palavra. Está sentado de alguém que não quer saber de Bíblia na vida, não tem interesse em saber o que Deus está falando. Mude-se de lugar. Não tem lugar embaixo, eu dou a minha cadeira para você sentar. Quero que você preste atenção e abandone quem não quer. Antes de pregar, antes que eu me esqueça, estamos vendo uma campanha aqui na igreja. Campanha de represária a quem não quer conserto, campanha de represária a quem fala mal de pastor, do ministério, dos irmãos. Campanha, que agora eu quero saber quem está comigo e quem não está. Sentou do teu lado na igreja, na cantina, na tua casa para falar qualquer coisa de algum ministério, não receba, ponha para fora da sua casa com a bênção pastoral. A tua casa só recebe quem quer bênção. Quem vem trazer maldição, bota para fora. Abra a tua casa para quem te chama para orar. Abra a tua casa para quem te chama para fazer um propósito de oração. Para quem te chama para orar por alguma dificuldade da igreja. Para quem te chama para inflamar teu coração, não recebo. Nós vamos fazer uma blindagem aqui. Eu estou conversando com pessoas por pessoa. Nós vamos botar para ferver. Porque Deus já tem dado chance de mudarmos. Não queremos, não vamos admitir que um pouquinho de fermento estragado faça levidar a massa inteira. Amém? Eu conto com a tua sentinela. Fica na torre acordado. E seja mal educado com esse tipo de gente. Você não tem que ter educação com esse tipo de gente. Ah, mas eu vou magoar o irmão. É problema, ele não pode danificar o reino. Amém? As informações já estão me chegando, graças a Deus. Amados, vamos primeiro. Você percebe que Lucas, ele faz questão. Tudo que está na Bíblia aqui, irmãos, a gente precisa ter o Espírito de Deus de entendimento para não deixar passar. Perceba que Lucas, ele chama a nossa atenção para alguns pontos que vai fazer com que a gente entenda melhor o texto. Lucas vai fazer questão primeiro de mostrar o quadro político que está acontecendo naquele período. É por isso que ele vai falando quem está governando, quem está mandando, quem está na política. Então, os dois primeiros versículos, o primeiro versículo vai mostrar a estrutura política, a realidade política desta época. Ele vai dizer quem está mandando para que a gente entenda o quadro e possamos nos transmitir para dentro deste quadro para entender o que está acontecendo. O quadro político aqui é péssimo. Depois ele vai entrar no quadro religioso. Ele faz questão de dizer quem está no comando da religião, dando nome por nome como quem quer chamar a nossa atenção, porque ele poderia ir direto para o profeta, mas ele faz questão de dizer como é que está o quadro político e como é que está a religião, quem está governando. O quadro político, se você for ver em todos os evangelhos, é crítico. Roma está governando, manda quem eles apontam, e eles oprimem o povo.
O próprio Jesus vai nos fazer entender isto quando ele vai na casa de Zaqueu. O povo está sendo oprimido. Roma está sugando tudo que o povo tem. Roma descobriu quem tem dinheiro e quem não tem, mas eles não estão pegando só de quem tem, não. Quem não tem também agora está sendo obrigado a pagar tributos absurdos ao império que oprime, o romano. Quando ele nos mostra o quadro político, ele está querendo que a gente entenda que quando este homem levanta uma voz profética, o que está acontecendo é muito grave. Há um sistema governamental aqui oprimindo o povo. Isso começou com os recenseamentos. Os judeus não eram obrigados a servir o exército romano, mas eles queriam saber quantos tinham, começaram a contar. É por isso que o pai adotivo de Jesus, José, ele precisa voltar à sua cidade natal para poder ser contado como um jovem em idade militar. Ou um homem em idade que serve ainda para o serviço militar. E quando eles fazem essas contagens, eles começam a descobrir o que as pessoas têm financeiramente. Então, a partir daqui, eles começam a oprimir o povo, a sugar o que o povo tem. Roma começa a tomar suas cidades e colocar governos estabelecidos pela própria Roma para sugar o povo de tudo que o povo tinha. O povo estava sofrido pelo regime romano, pelo Império Romano. É por isso, queridos, que Zaqueu é tão odiado pelos judeus. Porque Zaqueu é um judeu contratado pelo serviço romano para arrancar dinheiro do povo e mandar para Roma. Era considerado um traidor da pátria. Então, o quadro político era ruim. O próprio João, quando vai falar com Herodes, ele vai dizer que ele já tinha feito muito mal ao povo, está lá no verso 19. Ele vai dizer que Deus vai julgá-lo, porque dentro do regime político daquele lugar havia a injustiça, a maldade, havia excessos de impostos para oprimir o povo trabalhando meio que escravizado para eles. Havia a imoralidade. Ele mesmo saindo com a mulher do seu irmão. E o profeta, quando vai falar, não é ouvido. Então este, para que você entenda, é o cenário político. Depois Lucas faz questão de nos mostrar o cenário religioso. Por isso ele vai dizer quem manda e quem não manda. Ele vai dar o nome dos sacerdotes que estão no poder. Dentro desse regime de poder religioso, estão os grupos dos fariseus, estão os grupos dos saduceus, estão aqueles que acham que manda na religião, que tem o domínio da palavra, eles é quem sabe de tudo, e o povo não sabe de nada. Os fariseus são os religiosos que estão preocupados com as coisinhas pequenas nos outros, mas não olham para si mesmo os grandes defeitos que eles têm. Os fariseus são os verdadeiros juízes sobre o povo. Não entram e nem deixam o povo entrar. Quando querem fazer alguma coisa, gostam de ser vistos, gostam de ser aplaudidos. Esses são os fariseus.
quer reconhecimento dos outros, faz para se aparecer. Isso é o quadro da religião. É por isso que Lucas está fazendo questão de dizer como é que está o quadro religioso. Também tem os saduceus, que são os mais eletizados, são mais filósofos, são mais letrados, muito interessado no dinheiro, pouco interessado na espiritualidade. Porém, sendo minorias, como até hoje, os saduceus exerciam influência política, financeira. Eles pagam, compram sacerdotes, compram opiniões. Então nós já descobrimos como é que está o quadro político, um caos. O povo sofrendo, injustiçado. Parte para o quadro religioso, pior ainda. Cheio de bandido dentro do templo. A fé comercializada. É por isso que Jesus, quando chega nas calçadas que davam acesso aos pátios do templo, ele pega um pau e quebra aquele comércio todo, dizendo que a casa do pai dele tornou-se um covil de ladrões, um esconderijo onde os ladrões estão malocados. Vendendo sacrifício. Eu já disse isso aqui para vocês. Por que Jesus quebrou tudo? Porque o sacrifício tinha que ser trago de casa. A oferta tinha que ser traga de casa. O cordeirinho para o holocausto, o animal que ia ser sacrificado, tinha que ser cultivado em casa, porque não podia ter nenhum defeito, nenhum machucado. Era mais cômodo chegar no templo, comprar um animal e ir lá pagar a Deus alguma coisa. O que revolta Jesus era isso. Tinha quem comprasse e quem vendesse. Queriam comprar Deus com oferta, que não tinha sacrifício, que não tinha sentimento. O cara comprava um bichinho ali que ele nunca viu, levava lá, o sacerdote matava, ele não sentia nada. Enquanto Deus está dizendo, você tem que sentir. Oferta é coisa que se sente, oferta é coisa que se viva. Você tem que entender o que você está fazendo. Mas aquilo virou um comércio. Vende sacrifício, vende bênção, vende oferta, compra sacrifício, vende sacrifício. Aquela troca de favores, aquela negociação dentro da religião. Isso levou Jesus a perder a paciência, a quebrar e expulsar. Este era o quadro religioso desta época. O que eu quero dizer para os irmãos é que este quadro não mudou. Hoje nós estamos vivendo a mesma situação do tempo do profeta João Batista. A política, não só no nosso país, mas no mundo, é a mesma. O povo sempre oprimido, sofrido, a injustiça reinando. Parte para dentro da religião, não mudou nada, está pior. A negociação é a mesma, os ladrões são os mesmos, os religiosos os mesmos, a elite é a mesma, nada mudou. De repente, a Bíblia diz que alguém clama. Clamor é proferir alguma coisa. Clamor é implorar em alta voz. Clamor é bradar. A Bíblia diz que no meio desse cenário, no deserto,
longe dos holofotes e da mídia, alguém gritou, alguém foi a voz daqueles que estavam oprimidos, alguém clamou, diz a Bíblia, alguém bradou em nome de outro alguém, porque profeta é aquele que fala em nome de Deus. É como se Deus tivesse dado um grito pela boca do profeta no deserto. E o que o profeta gritou no deserto? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Endireitai as vossas vidas. O caminho que vocês estão andando está errado. A Bíblia vai dizer que esta voz, este grito, não foi em praça pública. Este grito não foi na maior emissora. Este grito foi no deserto. Para bom entendedor, meia palavra basta. Deserto é lugar de anonimato. Ninguém enxerga ninguém no deserto. Mas esta voz profética, que era o eco da voz de Deus, foi ouvida. E diz a Bíblia que as pessoas migravam para o deserto para ouvir o que aquele profeta estava clamando, gritando. Ele gritava, clamava, bradava, dizendo: se conserta. Vocês precisam de arrependimento, se arrependa. Por quê? Porque está chegando a hora. O tempo da manifestação de Deus está chegando. Endireita a tua vida. Desce as águas do batismo, é o que ele gritava. Vocês precisam de batismo, sabe o que é isso? Sepultar a velha criatura e nascer de novo das entranhas de Deus. Para quem que ele gritava isso? Para o poder político. E ele gritava isso principalmente para o poder religioso. Dizer para um pastor, dizer para líderes: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam endireitar o caminho que vocês estão andando e conduzindo o povo aí. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam de arrependimento. É o que ele estava dizendo. Querido, nós estamos vivendo hoje pelo quadro do tempo de João se repetindo nos nossos dias. O quadro é o mesmo. A religião está no mesmo quadro. Mas os profetas precisam viver o que João viveu. E precisam falar o que João falou. Deus te levantou nesta geração para ser a boca de Deus para esta última hora. Está se repetindo igual. No livro do Apocalipse. Apocalipse, que é o livro das revelações do fim. De coisas relacionadas ao fim do mundo. A consumação de todas as coisas. O livro da revelação. Do capítulo 11. Vai falar sobre o fim. Eu não vou entrar aqui em escatologia porque é uma coisa muito complexa. Mas a gente já sabe que isso está tratando do fim. Vai dizer que no fim, Deus vai levantar duas testemunhas. Essas duas testemunhas, elas terão o poder, são duas testemunhas que têm voz profética. Uma delas tem o poder de fazer parar de chover. E diz a Bíblia, ele tem poder de fazer chover. No tempo em que ele quiser. Então nós identificamos que quem possuía esse poder de fazer chover e não fazer chover era o profeta Elias.
Então, Apocalipse está querendo dizer que no fim, Deus levantaria uma voz profética com esse espírito de Elias. Também vai falar sobre o poder de transformar água em sangue. A gente vai associar isso a Moisés, que fez isso no Egito, mas é uma discussão teológica, eu não vou perder tempo nisso aqui agora. Estou querendo dizer que no fim, Deus está dizendo que vai levantar uma voz profética, a voz de Elias. Para que a gente entenda que esse espírito que era sobre Elias, João Batista será confundido com ele, pelo mesmo espírito profético que se apodera de Elias, de João Batista. A ponto de que os próprios discípulos de Jesus vão perguntar se João Batista é o Elias que havia de vir. E Jesus vai dizer que Elias já veio, e que as pessoas não o conheceram, e que era João Batista. Hoje eu acredito que esta voz profética do fim já está ecoando no nosso meio. E essa voz profética do fim, que era esse espírito que conduzia Elias, que era o mesmo espírito que conduzia João Batista, hoje está sendo derramado da parte de Deus. Na mídia, não, você não vai ouvir a voz profética de concerto na mídia. Você vai ouvir a voz de concerto no deserto, no lugar que não tem aparência, no lugar onde os holofotes ainda não estão em cima. É no deserto que se ouve a voz profética de conserto, de arrependimento, de vida nova, de alerta, a dizer: Jesus Cristo está às portas, endireita a tua vida. O problema é que as pessoas estão indo para os grandes templos ouvir a voz profética, enquanto Deus escondeu a voz profética de Elias e de João Batista para esse tempo final no deserto. Deserto é lugar que ninguém vê. Deserto é lugar que ninguém quer estar. Deserto é lugar de desconforto. Deserto é o lugar que te tira da tua posição de conforto e te traz para uma condição de desconforto, para que tu ouça a verdade. Hoje estão criando lugar de conforto fora do deserto, sabe para quê? Para que as pessoas não ouçam a verdade. Quanto mais elas ouvem mentira, mais elas investem para que este lugar seja descaracterizado de um deserto. Quanto mais luxuoso, mas nós achamos que ali está a presença de Deus e a voz de Deus. Enquanto isso, Deus pegou seus profetas, depositou sobre eles o mesmo espírito que estava sobre João e diz: grita. Grita, porque quem quer ouvir a minha voz vai vir ao deserto ouvir e vai mudar de vida. Quem quer mudança, busca. Quem quer mudança, escuta. Quem quer mudança, aplica na vida. Mas para isso eu tenho que sair da minha zona de conforto e ir para o deserto, aonde está a voz profética. E a voz profética da última hora, diz uma das testemunhas, o poder que ela tem é de fazer chover e não chover. Isso nos dá uma pista do que Deus está falando. O espírito de Elias, o espírito profético de Elias, passa-se um tempo, esta voz profética de Elias, caracterizado pelo poder de fazer chover ou não. Agora em João, o próprio Jesus vai dizer isso. Ele é o Elias. Apocalipse vai tratar do fim dizendo que Elias ressurge com esse mesmo poder, só para que a gente entenda que essa voz profética já está em nosso meio. A voz de mudança, a voz de conserto, de trazer à consciência que nós estamos caminhando de forma errada. Pastor, e como eu vou identificar essa voz? Aí a Bíblia é linda. Lucas, um homem observador, vai nos dar a característica do profeta, ou desta voz profética. Veja que ele se atenta a dizer
que João, deixa eu ver onde é que está aqui. Preparai o caminho. Deixa eu ver onde é que está aqui. Eu acho que não foi Lucas que narrou. Espera aí que eu acho que foi Marcos. Só um minutinho. Enquanto alguém acha para mim não perder tempo, eu vou dizer, vocês vão pegar aqui atrás. A Bíblia vai dizer as características desse profeta. Mateus 3,4. Eu vou dizer para você. A Bíblia vai dizer que o profeta, ele primeiro morava no deserto. Lugar que ninguém quer ir ouvir. Lugar do desconforto, do nosso deslocamento de uma posição de conforto para uma posição de desconforto. Depois vai dar outra característica dizendo que ele se vestia com pele de camelo. Por que Mateus, não Lucas, vai observar essa característica? Ele se vestia diferente dos outros. Ele não era igual a todo mundo. Deus estava dando um destaque a esta voz que clamava no deserto. Ele poderia se vestir com as roupas típicas da sua época. Afinal de contas, ele sabia que ele era um profeta. Ele poderia ser igual a todo mundo, mas a Bíblia diz que ele se vestia com pele ou pelo de camelo, dizendo que ele era diferenciado. E o que a Bíblia pode nos enriquecer com esse tipo de vestimenta deste profeta da última hora, que prega sobre conserto, sobre arrependimento, sobre vida nova e alerta sobre a vinda do Filho de Deus? Primeiro que ele é diferente. Ele não é como todo mundo. Ele não está na vitrine, ele está no deserto. E ele se veste com pelo de camelo. Para nós aqui isso não tem muito sentido, mas para o povo do Oriente, este animal, o camelo, é algo diferenciado de todos os outros. É o camelo que se adaptou a viver no deserto. O camelo, ele tem um tipo de pelo e de pele resistente ao sol, escaldante do deserto, resistente ao frio, sufocante do deserto. Esse animal foi preparado para sobreviver nas mais complicadas situações. Ele está completamente preparado para suportar qualquer tipo de adversidade. É um animal que não vai esmurecer por causa do sol molestando o seu corpo. O pelo e a pele dele foi preparada para aquilo. Os ventos naqueles lugares são ferozes, movimentam areia, pedaços de pedra, mas não causam nenhum tipo de ferimento na pele do camelo, porque ele tem resistência a isso. Por que esse profeta está vestido de camelo? É Deus dizendo, profeta da última hora, para pregar a verdade que eu quero que pregue, para anunciar e denunciar, para falar sobre arrependimento e sobre salvação, para falar de endireitar a vida. Profeta para pregar a minha verdade que é pesada, precisa ser resistente. Por quê? Porque ele sempre vai estar numa zona de conforto. Porque ele sempre estará sendo molestado pelo sol. O ambiente para ele nunca será favorável.
ele será odiado. Os governos e os poderes não gostam de ouvir o que sai da sua boca, mas ele fala o que Deus quer que ele fale. Ele não está preocupado se fulaninho vai se ofender ou se Beltraninho vai se ofender, porque é o cara, tem a posição, tem a sua posição econômica ou social, não interessa. Profeta da última hora que Deus está levantando para essa geração, ele está sempre numa posição de desconforto, mas fazendo a vontade de Deus. Ele é diferenciado, ele não é como todo mundo. Palavras de ameaça não intimida a quem está vestido de camelo. Deus o preparou para não ceder às pressões. Estudando sobre o camelo, que animal magnífico, e é justamente ele que o evangelista faz questão de dizer: a roupa que esse profeta que tem esse tipo de mensagem está vestido, ele é alguém resistente. Não adianta que não vão conseguir corrompê-lo. A voz profética da última hora não se corrompe. Eu estou dizendo isso para uma geração que Deus levantou para a última hora, que tem o espírito de Elias, que tem o espírito de João Batista. O espírito de Deus que era sobre eles está sobre nós nesta última hora. Quem tiver ouvidos, ouça. Pessoas que são resistentes, não adianta se levantar contra elas, porque elas não nasceram num bercinho de ouro evangélico, não. Elas foram educadas no deserto. Elas sabem viver faltando as coisas. Elas sabem viver solitárias, porque esse tipo de chamada é solitária. É tu e Deus. O que sai da tua boca é muito pesado, mas é a voz da última hora. Tu não foi chamado para encher a igreja. Tu foi chamado para atrair gente para o deserto. Tu não foi chamado para estar na vitrine. Tu foi chamado para estar à margem do Jordão, gerando vida nova para Deus, 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 gerando vida nova. Ainda que ninguém te conheça, tu sabe quem te chamou. Antes de ser concebido, diz o Senhor, eu já te conheci. Sabe por quê? O profeta Isaías já havia profetizado sobre ele. O profeta Malaquias já havia profetizado sobre ele. Tu não caiu de paraquedas. Deus já vem te projetando há muito tempo. Deus já vem colocando esse espírito na tua vida há muito tempo. Esse espírito que se incomoda e não está confortável com o sistema religioso, político, econômico que está aí. Há uma sede de justiça dentro de nós, de fazer alguma coisa, de mudar o quadro e ser a voz de Deus dizendo: olha, está chegando a hora. Vão pedir tua cabeça. Tem gente que não suporta te ouvir, mas sabe que o que sai da tua boca é de Deus. Então não importa se gosta de você ou não gosta de você, eles são obrigados a vir te ouvir e engolem, porque eles sabem que Deus é na tua vida. E não adianta contra você, porque Deus te vestiu de camelo. Tentam te ferir, mas a pele do camelo é resistente. Tentam te machucar. Pode jogar pedra no camelo, não fura a sua pele. Ela é resistente a pedradas. Eu louvo a Deus porque eu sei que Deus está levantando uma geração. Eu converso com pessoas que têm esse mesmo desejo, esse espírito
espírito da última hora, da parte de Deus, para não se conformar com este século, mas tenha a intenção e a disposição de transformá-lo pela renovação deste entendimento que Deus está nos dando para esta última hora. Aleluia. Ele é vestido de camelo. Que tipo de veste você tem? Ah, pastor, toda a época de José, eu quero a túnica de várias cores, atalada, eu quero honra. É tempo de se vestir de camelo. É tempo de humildade. É tempo de ter o essencial. Sabe por quê? Porque em Apocalipse, como eu estava falando sobre as duas testemunhas, que está falando sobre esse espírito profético que está sobre nós já na última hora, está dizendo que eles estão vestidos de pano de saco. Enquanto tem muita gente querendo botar túnicas talar de várias cores para se apresentar num palco transformado em altar, ou um altar transformado em palco, melhor dizendo, Deus está levantando um povo que quer se vestir de saco e de camelo. Humildade, só quero aquilo que é de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu não quero honra. E esse tipo de gente, para Deus é grande. Deus vai dizer que para esta voz profética não tem profeta maior. Para essa voz profética na terra não tem profeta maior. Nascido de mulher, ninguém é maior do que João. Aqui na terra. Eu não estou falando do reino. Isso não vai botar você acima dos teus irmãos no reino. No reino Jesus vai dizer que o menor lá é maior. Mas aqui, com voz profética, para falar o que Deus quer falar sobre salvação, arrependimento, vergonha na cara, é grande. É grande, não vai estar vestido de roupa importada. É grande, mas está vestido de pele de camelo. Diz a Bíblia, está aí, Vini? Mateus 3, cingido com cinto de couro. Paulo vai dizer sobre esse cinto de couro. A roupa dos soldados era larga, né? Todo mundo que estudou sabe isso, de Bíblia. E antes de botar algum tipo de armadura para a luta, era uma túnica larga, com os braços largos para dar movimento. Só que isso também poderia atrapalhar, porque essa manga muito longa poderia atrapalhar na espada, no manuseio. Tinha que dar mobilidade, mas não podia atrapalhar. Então eles botavam um cinto aqui por baixo dos peitos, de couro. Aí eu me lembro de Paulo falando sobre a armadura de Deus que nós devemos estar vestidos. Ele vai falar sobre esse cinto, sobre cingir-se com verdade. Profeta da última hora, que prega sobre conserto, sobre arrependimento, não pode ter vínculo, nem estar preso a nenhum tipo de mentira, de negócios, de coisas que não são verdadeiras. Ele tem que estar amarrado, ajustado na verdade. Porque vão tentar te comprar para tu calar a boca. Vão tentar investir em você. Vão querer te tirar do deserto e te botar num palácio. Não confunda com o Antigo Testamento de José, não, eu estou no Novo. Mas você deve estar ajustado na verdade. Esse cinto prendia a roupa e deixava ela justinha. Porém, não impedia a mobilidade dos braços. O profeta da última hora tem compromisso com a verdade. Ele não passa a mão em ninguém para encher a igreja, não. Ele não se vende e nem se troca por ofertas e dízimos elevados, não. Ele prega a verdade. Doa a quem doer. Ele está ajustado, preso, amarrado com a verdade de Deus. Eu
estou terminando. A coisa aqui é ampla demais. Eu não conseguiria passar tudo aquilo que a minha alma queria. Mas quem vai se encarregar de te explicar detalhe por detalhe disso é o próprio Deus. Eu dei só o fio. É impressionante como a verdade incomoda pessoas. Quieta. A Bíblia vai dizer que no fim as pessoas iam ter comichões no ouvido de ouvir a verdade. Quieta. Característica desse profeta para a última hora: o seu alimento. Para quem faz questão de dizer que ele comia gafanhoto e mel silvestre? Na Bíblia, gafanhoto tem uma representatividade negativa. O gafanhoto é um bicho temido para aquele povo, que eu digo isso aqui quando estou ministrando oferta. As pessoas plantavam e quando toda a plantação estava grandinha já, vinha aquelas nuvens de gafanhotos e devoravam tudo. O gafanhoto tem uma presença tão negativa na Bíblia, que ele pode ser comparado com o diabo, com esse devorador, este migrador, que é esse que vem de tempo em tempo, esse que devora, que está pronto para comer tudo que você faz. O migrador que vem de tempos em tempos, são tudo tipo de gafanhotos que destroem. Então, gafanhoto para mim na Bíblia é uma imagem de algo destrutivo, Marco. Algo que consome, algo que te faz trabalhar em vão. Na hora de colher não pude, porque o gafanhoto veio e destruiu. Então, o gafanhoto para mim, dentro de uma ótica bíblica, representa uma coisa negativa, ruim, má, destrutiva. Mas a Bíblia vai fazer questão de dizer que o profeta comia gafanhoto. Sabe o que eu aprendo com isso? Aquilo que é mal hoje, aquilo que a gente vê na televisão que deixa a gente indignado, nós até comemos aquilo. Aquilo não nos mata, não nos destrói. Sabe o que acontece com isso? Nos dá vigor e força para continuar sendo voz profética e pregando a verdade de Deus. O profeta se alimentou daquilo que destruía, e ele fazia com que aquilo fosse energia. Os especialistas vão dizer que aquele tipo de gafanhoto dava energias para o profeta, por isso que ele não morreu. Então pega aquilo que é negativo, que está na igreja hoje, aquilo que está negativo dentro do evangelho, aquilo que é negativo em cima dos púlpitos, aquilo que tem destruído em cima dos púlpitos, aquilo que tem destruído, aquilo que com tanto esforço os nossos pais na fé construíram até hoje. Pega isso, transforma em vitamina e seja a voz profética de Deus para esta última hora. Se alimenta disso, não para te matar. Devora isso e transforma isso em força. Vitamina. Porque quem não tem esse Espírito de Deus para essa última hora, se alimentar disso, morre. Morre na fé. Ah, mas olha só o pastor fulano, olha só, eu não vou mais na igreja porque eu não vou mais servir a Deus porque você precisa se vestir de camelo, o crente de cristal. Qualquer coisinha que acontece na igreja, que eu acho que está errado, mocinha, está na hora de trocar de roupa, mocinha. Está na hora de vir para o deserto de Deus, ô Dondoca. Está na hora de mudar de vida. Quem não quer mudar de vida, está na hora de nascer de novo. Está na hora de entrar no Jordão. Está na hora de mergulhar em Deus. Está na hora de anunciar o fim.
Pega o que te incomoda, devora e transforma em energia para fazer o contrário. Clama, grita, endireita, se conserta, muda de vida, porque Jesus Cristo está voltando. Agora eu termino de verdade. Qual era o outro tipo de alimento? Meu Silvestre. Aí eu vou pegar carona no Robson Alencar. Sabe por que mel? Porque é doce. Porque é agradável. Não. É porque foi descoberto já também que o mel é o único alimento que não estraga. Lembra que o pastor Robson disse aqui? Acharam na tumba de Tutankhamon um faraó que viveu há não sei quantos mil anos atrás, um pote. E quando abriram o pote tinha mel em perfeito estado. Foi bem guardado. E o mel, cientificamente, é o único alimento que bem armazenado não estraga. Profeta não se alimenta do que se acaba rápido. Profeta não se alimenta do que se destrói. Profeta não se alimenta daquilo que entristece. Profeta não se alimenta daquilo que apodrece. Profeta se alimenta daquilo que é eterno, daquilo que não se estraga. Profeta se alimenta da palavra de Deus que não passa. Passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus não passará. Profeta se alimenta do que edifica e de que dura para sempre. Tem muito profeta morto comendo daquilo que perece, daquilo que se acaba. Mas profeta que é profeta de Deus para essa última hora se alimenta daquilo que resiste ao tempo. Passou o céu, passou a terra, estragou muita coisa, se perdeu muita coisa, mas eu como daquilo que é eterno. Eu me alimento daquilo que não perece. O crente que se alimenta daquilo que não se estraga, querido, ele não sai da presença de Deus por qualquer coisa, não. Ele não abandona a fé por qualquer coisa, não, porque o que alimenta ele dura. Tem gente que se alimenta aqui no domingo, gente. Quando chega no outro domingo, está morto espiritualmente. Você está se alimentando de forma errada. Pega essa palavra e transforma em palavras de vida eterna. Palavras que não passam. Palavras que duram para sempre. O que tem te sustentado? Pastor, me alimenta esses gafanhotos aí, eu estou morrendo. Você precisa transformar isso em vitamina, em estímulo. Eu preguei uma vez na nossa igrejinha pequena, dizendo que o tema era: meu inimigo é uma bênção. Se não fossem os meus inimigos, eu já tinha parado. Mas os que me criticam, eu como eles igual gafanhoto. Aí o veneno deles, o amargor, dizem que o gafanhoto é uma coisa amargosa. É por isso que ele jogava o mel que não perece em cima. Aleluia. Alguém fala mal de tu e tu come aquele gafanhoto amargoso. Aí daqui a pouco tu vem para um culto de domingo, desce o mel eterno que não se estraga da palavra, doce como mel na tua boca, e apaga completamente a amargura daquilo que disseram a teu respeito. E esse tipo de gente, Deus coloca do nosso lado para dizer: devora, isso é um gafanhoto, quer destruir o que tu está construindo. Tu bota de um lado, ele tira do outro, tu bota de um lado, ele tira do outro. Tu traz para a igreja, ele joga para fora. Tu traz para a igreja, ele joga para fora. Tu traz para a igreja, ele joga para fora. Vai devorando isso, devorando, fazendo vitamina, porque ele é o grande incentivador para tu não parar.
disse que eu não tinha chamado, disse que eu não tinha ministério, disse que eu não tinha isso, que eu não tinha aquilo, que eu não tinha isso. Eu tô me alimentando dessas tuas palhaçadas, desses teus gafanhotos. Pode mandar que eu vou transformar. Eu vou mostrar para você quem me chamou. Eu vou mostrar para você quem me botou no deserto. Eu vou mostrar para você que eu sou voz profética para esta última hora, queira você ou não. Eu vou arrancar a tua cabeça, não me interessa. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de ficar preso, porque a minha alma já foi livre pelo Evangelho. Não tenho medo de ameaça, porque o que eu comi dura para sempre. Eu não tenho medo de sol de deserto, porque Ele me cobriu com o seu manto poderoso. A prova de bala, a prova de fofoca, a prova de calúnia, a prova de pedrada, eu estou coberto com o manto profético de Deus para esta última hora. Ou você acha que Elias jogou manto à toa? Ali tem um recado para você. Este manto é a capa que tu vai usar no deserto. Ela é feita de couro de camelo. Essa agora veio, hein? Qual foi o tecido do pano que Elias jogou em cima de Eliseu? Descobri. Era pelo de camelo. Era pelo de camelo. Era pelo de camelo. Onde é que está o João Batista? Onde é que está o João Batista desta época que recebeu esta proteção deste manto? Não adianta jogar pedra. Se passar pelo fogo, não vai te queimar do deserto. E se passar pelas águas, não vai te submergir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Alabandacada semina. E calabanda. E calabanda subinaraganda sebinaragaio. Tem um manto profético que te cobre nesta hora. E não precisa ser pano desses teatros que estão fazendo nas igrejas, não. Eu não preciso pegar um pano aqui, passar por cima da igreja e dizer que você está coberto. Não, isso é espiritual. Isso é uma voz profética que clama dentro de nós. Eu não preciso ver o pano de Elias. Eu não preciso ver o manto de Elias para ter unção dobrada. Eu já sei que eu recebi. Estou coberto. Pelo poder da palavra que não perece, eu estou coberto. Imune? Não, resistente. Quem está imune é porque não vai acontecer nunca. Mas pedrada vem. Então você não está imune à pedrada, você está resistente a ela. Você está imune a palavras que machucam? Não, elas são como gafanhoto, vem e destrói. Tenta destruir tudo que você plantou. Você tenta assim um tempão, sabe? Construindo coisas, bom testemunho de vida. Vida correta no altar, na família, em casa, como marido, como mulher. Aí vem alguém que fala coisas completamente diferentes. Vem voando, igual um devorador do inferno. Vem voando. Aí sai na plantação, no meio da igreja, defamando você. Falando de você para todo mundo. Gafanhoto, o gafanhoto, o gafanhoto. Aí tu fica daqui imune. Resistente. Tá aqui em cima, nem imagina o fuzueiro que está com o teu nome. Tu tá lá em cima. Resistente. Mas é isso tudo de erro que as pessoas falam. Por que Deus usa? É isso tudo de coisa errada. Diz que ele é mercenário, diz que ele é ladrão, diz que ele rouba. E por que Deus fala na boca dele? E eu sei que é Deus porque fala direto dentro da minha alma. Eu não gosto dele, eu queria ver a cabeça dele na bandeja. Isso te dá força. Isso é vingança, pastor? Não, isso é gafanhoto devorado, amargo. Mas o Senhor hoje te trouxe mel para fazer parte da tua dieta. Porque tem hora que é tanto gafanhoto, o Senhor parece uma nuvem em cima de nós, tentando nos destruir, roubar nossos sonhos, devorar nossos projetos, nosso futuro. É amargo. Eu cheguei de casa com esse gosto hoje amargo da boca, pastor. De coisas que estão acontecendo na minha vida, à minha volta. Eu construo e é destruído, eu faço e parece que não tem resultado. Eu cheguei com esse gosto amargo deste gafanhoto hoje. Mas Deus é bom.
e fez com que o mel da sua palavra, o alimento que não perece, palavra de homem vai cair por terra, mas a palavra de Deus não perece. Prevalece o que Deus falou a teu respeito. Eu já profetizei a teu respeito há muito tempo atrás. Prevalece o que eu falei ao teu respeito. A palavra do homem acaba, mas as minhas palavras não vão passar. Você vai ser o que Deus disse que você seria. Você vai chegar aonde Deus disse que você vai chegar. Você vai se levantar hoje. Vai ficando de pé comigo. Só para me dar uma deixa aqui. Sobe aqui, Juliana. Bendito seja o Deus de Israel. Veja como uma gota de mel tocando os seus lábios. Veja como uma gota de mel tocando a sua alma, adocicando toda essa amargura. Sinta a mão de Deus te tocando hoje, dizendo: força, filho meu, força, filha minha. Sinta o toque de Deus hoje te levantando dessa posição de prostração. Não é porque você está no deserto que Deus não está te vendo. Ele tem um propósito com você ali. Aleluia. Bendito seja o Deus de Israel que está nesta casa essa noite. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos, erga teus braços para o céu. Sinta o toque do eterno nosso Deus essa noite na sua vida. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei. Até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me. De paz encheu meu coração. Apaga a luz da igreja. Quando o Senhor Apaga a nave. Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida. Para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Declare. De paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da
Bendito seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem sabe você está hoje em nosso meio. Ouviu a voz profética de Deus te chamando ao arrependimento, te convidando a mudar de vida. Hoje, mais uma vez, o Jordão de Deus está passando aqui. Quem sabe hoje não é o dia em que você saiu de casa e veio para esse deserto, para esse lugar sem muita aparência, mas ouviu a voz de Deus dentro da sua alma dizendo: hoje eu te chamo a mudar de vida. Tem alguém no nosso meio que ainda não é evangélico e hoje gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Eu gostaria que você viesse aqui na frente, entregar a sua vida a Jesus, dizendo: Deus, eu ouvi a tua voz, eu quero mudar de vida, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Enquanto eu canto, enquanto eu falo, seu coração bate forte. É que o chamado de Deus chegou até você. Você é um escolhido de Deus. Alguém aqui está fora do evangelho, distante, afastado. Hoje gostaria de retornar à comunhão. Tem alguém? Pastor, estava afastado, mas hoje Jesus me tocou. Hoje Ele me tira dessa escuridão. Hoje Ele me transporta para o reino da sua luz. Você que ainda não é evangélico, você que está longe dos caminhos do Senhor, volta hoje. Entrega a tua vida, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Deus quer a tua alma, mas é você que pode dar a tua alma para Ele. Ninguém pode fazer isso por você. Eu só posso ser a voz profética que clama nesta última hora, que grita, dizendo: se arrependa dos seus pecados, entrega teu caminho ao Senhor, endireita os teus caminhos, muda de vida, venha para Cristo, venha sentir o toque na tua alma da mão poderosa de Deus. Aonde está você? Aonde está você? Que o coração bate forte enquanto o pastor chama. Deus está te chamando. Você pode agora decidir a sua vida. Retorne hoje, publicamente. Mostre para todo mundo que você quer Deus. Você está recebendo uma oportunidade única na sua vida. Alguém? A igreja está muito cheia hoje. A minha esperança é que todos já sejam salvos. Se não, que o Senhor lhe conceda uma oportunidade rica como essa, em nome de Jesus. Podeis acender o templo todo, por favor? Inclinai-vos para receber a bênção. Terça-feira eu espero você. Terça-feira, pastor Bruno Fernandes estará ministrando para nós aqui, dia 13, a nossa vigília. Não perca. Enfim, vem e verás. Estão vendendo cupcake. A gente ganhou 70 cupcake para dar, mas eu não vou dar, vou vender. Cupcake. Aqueles bolinhos na cachupinha. A gente está precisando de dinheiro, o aluguel está muito alto. Dizem que a gente tem, mas a gente não tem. Não acredita no que o povo fala, não. Compra o cupcake que a gente ganhou, R$2. Vai abençoar a obra. Não dá para todo mundo, 70. Eu vou dar para um, para o outro não. Então eu não vou dar, vou vender. Os jovens, o pastor Anderson quer falar com vocês aqui. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão e a rica consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre vossas vidas. A igreja que aguarda a volta iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diga: Deus abençoe, boa semana a todos, em nome de Jesus.